Bom, galera, eu estou aqui no Museu da Fueltec, no segundo andar da nossa loja. Você já deve ter escutado várias vezes a história da Fueltec, mas eu queria trazer a minha versão, a minha perspectiva, os meus momentos e dividir com vocês um pouquinho da história dessa empresa, que ela é uma referência para nós, apaixonados por automóveis, gearhead, que gostam de customização de automóveis. Então, o vídeo de hoje é falando um pouquinho sobre essa história fantástica que a gente vai ver aqui nesse museu que foi criado aqui no segundo andar da loja FT Store. Vamos lá? Bom, para começar a nossa história, a gente está aqui na janela de acesso à fábrica, né? Então a gente consegue olhar aqui principalmente a garagem e aqui no primeiro andar a gente ainda tem a parte de produção, o segundo andar, quem já fez a visita aqui ou quem já acompanhou algum vídeo, tem toda a área de PCP, PID, a parte de atendimento ao cliente, tanto comercial, manutenção, quanto a parte de suporte técnico, mas a ideia do vídeo não é aqui, não é nessa área aqui que a gente está olhando, a ideia é fazer o vídeo primeiro, primeiro não, na verdade é fazer o vídeo no nosso museu e a gente já vai aqui para uma das... Vamos começar pelos primórdios da Fueltec. Então esse aqui é o primórdio da Fueltec. Para quem nunca viu, esse foi o primeiro protótipo feito pelo Anderson com o objetivo de gerenciar um injetor suplementar e suprir a necessidade somente de combustível para um carro que já tinha injeção eletrônica original e aí ele usava, né, um injetor suplementar. Aqui nós temos aí a imagem do nosso primeiro produto, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, uma breve história do Anderson, falando aí do como aconteceram os primeiros passos da Fueltec, desde a empresa sendo criada, como que foi a jornada e como que ela se inspirava inicialmente. E aí a gente, vamos direto aí para os produtos, né? Então a gente tem aqui os cases, as caixas dos primeiros produtos. Na verdade, a gente tem aqui um mix bem interessante. Vamos pegar um lugar que tem menos reflexo. Talvez aqui acho que fica melhor. Então a gente olha aqui os primeiros cases que foram feitos para a época linha Race Pro, onde tinha uma personalização com uma cor prata, depois com algumas cores diferentes, depois com a informação dos botões. Aqui nós temos um primeiro case da FT, da linha FT, com FT200. Nós temos o protótipo da primeira FT500, que foi utilizado, inclusive, lá nos Estados Unidos para os testes dos primeiros motores, primeiro motor Proline com Fueltec. Então, aqui a gente tem aí alguns protótipos. Aqui nós temos uma FT400 na caixa, uma pena aqui com uma nota bem em cima aí, mas aqui uma FT400 na caixa. Aqui a gente tem uma Race Pro também na caixa. Aqui, esse nós vamos ver depois. E aqui nós temos o Oli, que é um troféu que a NHRA entrega para os vencedores aí de cada etapa. E esse aí tem foi conquistado por um cliente nosso, pelo Troy, pelo campeonato. Esse, na verdade, não é por cada etapa, esse aqui foi pelo campeonato de 2017. O campeonato de 2017 e o campeonato de 2015 foi conquistado pelo Troy. Depois vou mostrar o carro dele que tem aqui no museu, uma foto. Esse é a réplica do troféu original, né? Na verdade, quando ganha o campeonato pode fazer várias cópias. Essa é uma das cópias do troféu entregue da NHRA, o que é motivo de muito orgulho, porque, pelo menos no meu caso, quando eu iniciei aí como apaixonado por esse segmento,
jamais imaginei que uma marca brasileira poderia chegar nesse nível. Aqui nós temos um exemplo que também faz parte da história. Esse exemplo aí é um exemplo do meu carro, que ficou aí durante um período bem grande debaixo d'água, que tem algumas fotos aí do que aconteceu. O carro lá debaixo d'água ficou emergido por mais de 20 dias, foram 28 dias, não me recordo, eu nem fiz as contas direito, mas e aí a gente consegue ver aí a FT550, uma Nano, uma Wideband Nano, ele tinha lá uma ETM1 para o EGT do escape e uma Spark Pro 6. Então, parte da história aí dos últimos acontecidos. Agora vamos começar aí pela história mesmo. Então, a nossa história, nossos produtos são a nossa essência e por meio deles contamos a trajetória da Feltex, saindo do quarto do universitário para um parque industrial que está instalado hoje aqui. Então, a história ela começa com esse produto, Digital AF Meter. Então, foi o primeiro produto comercializado pela Feltec. Depois ele tem uma evolução em relação à sua caixa, o seu case, que não está aqui. O primeiro produto lá mesmo relacionado a gerenciamento de combustível foi esse cara aqui, chamado Turbo Pro, que era um modo de injeção suplementar utilizado somente aí para a fase turbo. Então ele demandava ou ter um carburador ou ter uma injeção eletrônica original. E aí o objetivo principal era só controlar uma bancada extra de injetores para sobrealimentação. Bom, pessoal, a gente está aqui no Velopark e a gente encontrou aqui o Leonardo Garcia. E ele é um dos parceiros mais antigos da Feltec. E se não foi... Todo mundo fala que é o primeiro, né? Mas acho que o primeiro realmente foi o Leonardo. Fala um pouquinho da tua história com o Feltec, lá desde 2003, no festival, ou um pouquinho antes. Fala um pouquinho para nós, Léo. Bem, Feltec é o Anderson, né? Apareceu aquele alemão na oficina e nós precisando ir para a corrida e ele, não, deixa que eu vou montar alguma coisa para vocês que vai gerenciar esses bicos, era meio inovador na época e nós, vai funcionar? E ele, não, vai funcionar. Até para lembrar que o primeiro equipamento que a Feltec lançou para controlar combustível era a Turbo Pro, Isso. Que era um equipamento que era uma injeção suplementar, né? Não era um combustível, não controlava como a Race Pro depois ignição e combustível, né? E quando isso foi ele em 2003, fez, né? 2003. E ele terminou isso em outubro e fomos para o festival. E chegamos lá, tinha 300 carros inscritos, só um carro usando Feltec. E foi a primeira vez de eu andar num carro força livre. E foi bem interessante, porque tinha 33 carros e eu consegui ficar em terceiro lugar na primeira vez que eu andei no carro turbo com a Feltec. Aqui a gente já tem uma reportagem aqui do Anderson, já ainda em 2003, falando da Turbo Pro em Curitiba, e falando sobre como aconteceu as primeiras divulgações, que eu estava nesse evento lá no festival, que acontecia no final do ano em Curitiba, uma EC, e ele chegou lá apresentando aí o seu produto, que era exatamente esse produto, foi o primeiro que ele apresentou, tá? Mas no final de 2003, tá, ele já tinha, né, uma carta na manga, ele já tinha lançado em 2013 esse produto aqui também, tá, que era a AS Pro, e ele tinha na manga aí no finalzinho de 2003 esse produto aqui, a Race Pro 1F. Eu, particularmente, consegui testar esse produto 1F porque ela controlava só combustível, só de fio, né? Então, eu já particularmente testei esse produto. Eu tenho um vídeo passando o nosso motor no dinamômetro, um motor turbo, AP 16 válvulas. Vou colocar no vídeo para você dar uma olhada. Peço desculpa a qualidade, mas foi gravado há muito tempo atrás. E esse vídeo mostra esse produto aí já sendo utilizado lá em final de 2003 num projeto nosso. E nessa época eu era cliente, eu não era ainda colaborador.
O que a gente vê aqui? O primeiro time da Feltec. Então, os primeiros colaboradores, realmente o time número 1. Nós tínhamos aí o funcionário número 1, o Alan, que foi, esses dias, o Anderson fez um vídeo aí mostrando o brinquedo dele. Ele tem uma Corvette C6. E aí, o Alan, quando ele saiu da empresa, eu entrei na parte comercial lá em 2008. Mas vamos continuar com a história de produtos aqui. 2005, a gente tem aí a Race Pro recebendo um upgrade, ou seja, ela passa a ser um FI, ela passa a controlar ignição ainda com distribuidor. Ela demandava de controle de ignição somente por distribuidor nesse momento, porque ela para controlar com roda fônica ela precisava de um outro produto que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Então, nesse momento, 2005, a gente já ia para uma sede nova, né? Na verdade, nova não, era a primeira sede, mas reestruturada no mesmo local, na rua Barros Cassabra, um condomínio de prédios, onde ele recebe a primeira unidade, aí preparado para receber clientes, com um pouco mais de infraestrutura, porque antes era muito simples no quarto do Anderson. Então a gente passa a ter a primeira unidade mesmo, lá, ou a primeira sede na Barros Cassal, lá em 2005. Eu falei para vocês que tinha um produto necessário, um produto que proporcionaria o uso, né, da roda fônica, era esse produto, a Fire Pro. Tá? Em 2006, ou seja, um ano depois, esse produto ele ganhou uma ramificação. Na verdade, era uma Fire 4S. A Fire 4S era nada mais nada menos do que destinado para motores 4 cilindros. Ela tinha dois produtos integrados: o leitura para roda fônica com a Spark Pro 2 para bobina centelha perdida para carros 4 cilindros. E esse produto aqui era para leitura de roda fônica de qualquer motor, e normalmente a gente usava aí rodas fônicas padrão, 60-1, 36, 60-2, desculpa, 36-1, esses eram os primeiros padrões. Aí a gente cria em 2007 o nosso Pick and Hold, que é um driver de potência, onde o objetivo dele é fazer um acionamento de injetores de baixa impedância, que era uma realidade lá na época, porque os injetores em 2007, os injetores que a gente tinha aí era Ford Racing, era o Streak Flow, todos os injetores de alta vazão tinha a necessidade de utilizar um driver de potência chamado Pick and Hold. Em 2007, eu acompanhei aí a finalização desse projeto chamado Boost Controller. Era um produto que basicamente controlava a pressão de turbo de uma forma diferente, através de uma válvula de incremento, ou solenoide de incremento, uma solenoide de alívio, o que permitia o controle na cabeça da válvula wastegate e fazia com que eu tinha um controle muito mais preciso. Isso era baseado aí principalmente em dados que foram coletados de uma viagem do Anderson em 2007 mesmo para os Estados Unidos. Ele enxergou como que o pessoal fazia lá nos Estados Unidos na categoria NHRA Sport Compact. Ele acabou indo aí para esse caminho, o que foi um produto muito eficaz na época para o controle de potência. Controlar pressão é igual a controlar torque e controlar a própria potência. Aí nós, em 2007, nós já tínhamos aí um W2 ohmmeter, que é o nosso condicionador de banda larga. Esse condicionador de banda larga, ele tinha o principal objetivo de fazer leitura de sondas do tipo wideband, né, ou de banda larga, e inicialmente ele era só um leitor. Ele passa a ter uma evolução, né, em seguida, em 2008, um ano depois, com um software e com a capacidade de leitura de 6 canais. Isso evolui para o final de 2008 com um sistema de aquisição de dados um pouco mais completo, com 24 canais, onde são 20 analógicos e 4 canais com entrada de frequência e velocidade. Então, o nosso Pro 24 passa a ser um sistema profissional, né? Por isso Pro 24 com 24 canais para leitura. E em 2009, esse produto aqui, que é o Wideband Meter, ele evolui para esse produto aqui, ó, que é o Wideband Slim, que foi aí um salto em termos assim de espaço, de disponibilidade de conector, visibilidade no painel. Então isso aí foi bem
Interessante. Aí a gente enxerga aqui, em 2009, a primeira vez que a gente vai para a PRI. PRI é a maior feira de performance, tem Performance Race Industry, é a maior feira de performance, e a gente foi de uma maneira bem simples. É a primeira vez que a gente expôs os nossos produtos como um novo entrante no mercado norte-americano, num momento bem propício, tá? Uma oportunidade bem interessante. Por quê? Porque os Estados Unidos estava saindo de uma grande crise, né, que era aquela bolha imobiliária, e depois de uma grande crise sempre se abre um mercado de uma forma um pouco mais menos agressiva para quem é um novo entrante. Então a gente aproveitou essa oportunidade e aí foi na minha opinião, um momento muito bom. Mas não foi a nossa primeira presença nos Estados Unidos. A nossa primeira presença com o Anderson foi nesse momento, em 2008, onde o Anderson foi junto com, tá na imagem aqui, junto com o Sandro Bruno. Ele foi numa oficina especializada, inclusive, em carros Volkswagen AR, o Jack Sakiri, que é esse cara que está aqui na direção. O Anderson foi colocar lá a injeção no motor K, que era um dos projetos do Jack Sakiri. Então foi o primeiro carro oficialmente fuel tech com injeção programável colocado pelo Anderson. Por que pelo Anderson? Porque um ano antes, aqui nós estamos falando de 2008, um ano antes eu já tinha instalado nos Estados Unidos, num Voyage, uma injeção programável, uma Race Pro, um FI. Eu já tinha instalado essa injeção aqui num Voyage e tinha instalado também uma wideband O2 meter nesse mesmo carro. Então, isso aí foi, digamos assim, esse na verdade foi o primeiro carro com fuel tech. Eu vou colocar uma imagem para vocês. O primeiro carro com fuel tech a ligar nos Estados Unidos com fuel tech. Em 2010, a gente, na verdade, aqui está em 2010, mas no finalzinho de 2009 a gente lança a primeira, ou mostra para o mercado os primeiros produtos da linha FT, ou seja, foi um salto muito grande, né? Não só de possibilidades, né, que a gente vai falar um pouquinho mais, um software diferente, aliás, uma possibilidade de visualizar via software o que tinha dentro do mapa, mas um case diferente, né? Se a gente for olhar aqui, como a gente já viu, a Race Pro, ela tinha aí uma caixa muito simplificada e a gente passa a ter uma evolução, como mostrei aí antes, o protótipo desse produto, né? Aí a gente tem um produto também que é FT300. A principal diferença desse produto para esse produto está relacionado aí à possibilidade de leitura com roda fônica. Já tinha datalogger interno e aqui eu não tinha datalogger interno ainda. Nesse mesmo ano, a gente apresenta a FT400. Porém, por mais que a gente tenha apresentado, a apresentação do mercado não quer dizer que a gente entregue para o mercado. A gente entregou para o mercado quando? Em 2010 a gente entrega para o mercado esse produto e em 2011 a gente entrega esse produto, que era a FT400, a primeira ECU no mundo touchscreen, e era um marco para a história não só da empresa, mas para o mundo de customização de veículos, né? Então tem uma injeção programável que podia, sensível ao toque, e eu podia visualizar não só a programação, os mapas, como alguns dados bem interessantes. A gente está recebendo então o pessoal do Speed aqui e a ideia é mostrar o que está por trás do equipamento, né? A gente já mostrou antes como é que faz o desenvolvimento do produto e aqui eu quero apresentar para vocês como é a nossa linha de produção da fuel tech. Na verdade são máquinas, uma linha de produção muito moderna, de última geração, todo sistema italiano, e a gente consegue com isso fazer uma produção realmente diferenciada. Poucas empresas no mundo têm uma tecnologia nesse sentido. Por exemplo, essa máquina aqui, ela faz a colocação da pasta de solda. Então, a gente tem uma placa primeiro que a placa ela vem sem componentes nenhum. Essa placa a gente já mostrou como é que ela é desenhada no desenvolvimento. Então, cada lugar onde é que vai um pouco de solda nessa placa é aplicado nessa máquina aqui. A precisão do que a máquina faz é muito importante para que a solda na placa seja realmente efetiva. Então, uma vez feita, colocada a pasta de solda nessa máquina,
vem para essa aqui que é o equipamento central, vamos dizer assim, de todo o sistema. Chama Pick and Place, é um equipamento também de alta precisão, que em nosso caso aqui ele possui 2 cabeças de aplicação, ele usa alinhamento a laser, faz alinhamento a vídeo. Então hoje a gente usa componentes assim, se pegar uma medida vai ter 0,2 de milímetro os menores componentes. A vantagem de ter componentes assim tão miniaturizados é que a gente conseguiu reduzir muito hoje o tamanho, por exemplo, de uma placa de um produto desse. A gente consegue hoje, no mesmo tamanho, por exemplo, da antiga Race Pro FI, a gente conseguiu integrar hoje uma série de equipamentos, em torno de 4, 5 equipamentos que antes ocupavam um espaço 5 vezes maior. A grande vantagem do uso dessa tecnologia com componentes miniaturizados é justamente a segurança e confiabilidade do equipamento, porque usando um componente que tem um peso menor, ele vai ter menos estanho, ele vai precisar menos força para se grudar, vamos dizer assim, a placa. Então, você vai conseguir ter menos problema de vibração, menos problemas de aquecimento. Hoje, os equipamentos eles têm um gerenciamento de energia melhor também. Isso é o que faz, por exemplo, garantir um equipamento desse que ele funcione por mais de 10 anos e praticamente ininterruptamente. Nós sempre consideramos que um carro nenhum pode parar por causa de um produto para uma injeção eletrônica. Então nós nos orgulhamos hoje de ter equipamentos já andando na rua, em pistas, em barcos, em aviões, por mais de 7 anos sem qualquer tipo de problema. Nesse mesmo ano, 2011, a gente lança o Gear Controller. E o Gear Controller ele nos possibilitava fazer uma coisa que era um sonho, né? Se eu tivesse um câmbio com engate rápido, eu poderia trocar de marcha de pé no fundo, fazendo com que as minhas trocas fossem muito mais precisas e que minhas trocas fossem muito mais rápidas. Então isso aí foi digamos, um divisor de água em termos de performance na pista. Então 2011 foi o ano onde a gente conseguiu estabelecer uma função que é utilizada até hoje, a função Power Shift, através desse equipamento. A gente lançou um equipamento aqui que começou com uma brincadeira, 3Z Tech, por causa do nome, né? 3Z é um carburador da Brasol, e aí a gente acabou, em função de uma categoria que existia, que era limitado na época, existe ainda, que é a Turbo C, ou DTC, e ela restringia aí o uso de injeção, e aí poderia controlar a ignição pelo MFT. Então o pessoal resolveu criar um produto onde o software inibia, o firmware dela não tinha como controlar combustível. Então quem tinha uma 3Z Tech, o objetivo era esse, era uma FT200 que só controlava ignição usada nos carros carburados, tá bom? Então isso passa a ser aí uma referência aí para galera que tinha aquela nostalgia do carburador e poderia usar o controle de ignição de uma maneira muito mais eficaz. Então abriu um leque aí de possibilidades para os caras mais nostálgicos, né? A gente lança aí, junto na época com a Chute, um volante também nosso, em 2011. 2012, a gente faz uma evolução do produto FT250, ela continua só controlando a ignição por distribuidor, mas ela passa a ter um display OLED e ela também passa a ter o datalogger interno. Então, eu podia pegar uma FT200, mandar para a Feltec, evoluir isso para uma FT250. Aqui nós temos a FT350, que é a 300 que a gente mostrou antes, que é esse produto aqui, porém, o mesmo conector, com as mesmas funcionalidades, com a mesma capacidade, porém agora com uma tela touchscreen. A gente também, em 2012, passa a ter uma evolução em cima da FT400, onde ela passa a ter o sistema de malha fechada e assistente de mapeamento, tá? Que foi um marco bem interessante para 400, né? O Boost Controller ganha uma nova cara, ele recebe aí, ele tinha esse case, ele passa a ter esse case. E aí ele acaba ganhando um novo formato, comunicação CAN e mais informação, mais recurso
para o controle, tá? Ela passa a ser mais eficaz. A gente também lança junto com a Expert uma linha de produtos que é a borboleta, a rodafônica, entre outros produtos. E a primeira treinamento FT Education acontece em 2012. A FT Education ela foi criada em 2012 com o principal objetivo de trazer uma solução para o mercado em termos de educação. Por quê? O que a gente percebia nos anos anteriores, que se tinha já bons recursos nos produtos, mas não se tinha ainda como educar as pessoas, ou as pessoas que queriam aprender não atingiam o seu objetivo porque faltava educação, faltava informação. Então, com isso, a gente lança o primeiro treinamento e para provar que a nossa escola, a FT Education, ela é uma escola volante, o primeiro treinamento que acontece no Brasil acontece na cidade de Manaus, o segundo na cidade de São Paulo e o terceiro na cidade de Curitiba. Nenhum em Porto Alegre, onde é a nossa sede. Então, o nosso marco inicial da FT Education é 2012. Aí, em 2013, a gente tem aí o lançamento do Knock Meter, que é um equipamento que consegue ler sensores de banda larga de detonação. Ele é um condicionador de sensor de detonação, que tem uma capacidade de comunicação CAN, mas que não evoluiu e hoje não é fabricado justamente porque não tinha escala. As pessoas não conseguiam dedicar o tempo necessário. Eu digo porque eu eduquei muitas pessoas e foram muito poucas pessoas que realmente usaram essa ferramenta do jeito correto e usufruíram dela do jeito correto. Então foram poucas as pessoas, então acabou não tendo escala para a fábrica, a gente acabou tirando de linha, né? Nesse mesmo ano a gente faz uma parceria com a Racepec, que é uma empresa no momento reconhecida mundialmente como uma referência de painéis, né? Então a gente cria uma parceria e cria um produto Fueltech by Racepec. E nesse mesmo ano a gente vai para a nossa segunda sede, que é na Avenida Bahia, aqui em Porto Alegre também. Então a gente passa aí a ter uma estrutura muito maior, com um prédio de 3 andares, com uma capacidade muito maior, né, de expansão, onde a gente fica aí bons 10 anos, né? Então nós vamos entender, foram pulos de 10 anos, de 2003 para 2013, e de 2013 a gente vem para essa nova sede já em 2023. Agora vamos aí para o nosso primeiro marco de desenvolvimento tecnológico, que nos leva aí para um novo patamar, que nós chamamos de linha Power FT. 2014 é o ano que a gente lança a FT500. Eu mostrei para vocês lá antes o protótipo da FT500 que foi utilizado lá na Proline. E o produto final está aqui. 2014, a gente tem aí um produto com uma plataforma com muito mais capacidade de desenvolvimento, com um processador com muito mais capacidade, com uma possibilidade de expansão que nos levou aí a um pulo de 10 anos, não só de produto, mas com uma série de funcionalidades que quem acompanhou aí a evolução dos produtos sabe aí o quanto ele mudou da versão 1.0 para a atual, que eu estou gravando nesse vídeo, da 5.22, que em seguida vai sair a 5.30 aí. Mas, então, se a gente for falar de linha Power FT, ela foi um grande marco para a Fueltech, com a nova plataforma de GCU, que permitiu o produto ganhasse os Estados Unidos, né? Então esse foi um dos nossos primeiros marcos, que foi o objetivo desse produto, era conquistar um mercado norte-americano. E olha só, em 2015, eu falei para vocês que o Troy, né, o dono da Jags, teria ganhado, né, o primeiro campeonato. E aí o Oli, aquele que a gente tem que eu mostrei para vocês, o Oli é de 2017, mas ele já ganhou um desses em 2015, que está na sala do nosso CEO Brasil. Esse aqui, ó, está na sala do nosso CEO Brasil, do Leonardo Fontolan, está na sala dele, que é o marco aí desta vitória.
Mas o mais bacana, na minha opinião, não é isso. É essa carta aqui. Essa é a carta de homologação, depois que o Anderson fez um teste em pista, na abertura do campeonato NHRA em 2014, tá? Aliás, em 2015, ele abre o campeonato e ele recebe essa carta aqui, ó. Nessa data de 2015, ele recebe a homologação do produto para uso na categoria, e nesse mesmo ano a gente é campeão do campeonato mais renomado do mundo em termos de arrancada, a NHRA. Então, esses acontecimentos em 2015 foram marcos para a nossa história de uma maneira surreal. Nos dá muito orgulho dividir isso com todos os nossos clientes, o quanto foi o divisor de águas esse ano de 2015. Então, a gente tem aqui, em 2015, a gente lança, né, o Alcohol O2, que nos permite a leitura de sensores especiais para misturas extremamente ricas, que era uma solução na época para essa categoria. E a gente, em 2015, oficialmente, por mais que a gente já estivesse no mercado norte-americano desde 2012, nos Estados Unidos, a nossa sede atual, ela inicia lá em 2015, ok? Então, e aí em parceria com essa empresa que eu falei para vocês, que é a Proline, tá? A Proline Racing, ela é uma empresa que desenvolve motores, uma empresa norte-americana, que desenvolve motores focada aí para extrema performance da arrancada, principalmente para algumas categorias como a NHRA. Em 2016, a gente lança aí o topo da cadeia de produtos, que é a FT600. E esse produto aí nos trouxe aí também uma série de evoluções, tipo de conector, número de entradas e saídas, processador gráfico com maior capacidade. E aí ela traz dá um buzz, né, na nossa linha, dá um boom na nossa linha de produtos, e aí a gente se posiciona, né, no mercado mundial de uma forma diferente, até de uma forma mais profissional. Esse produto aqui, o principal objetivo dele ter sido com essa característica é para que o cliente que vinha de uma FT400, que até então era o topo da categoria, ele tivesse facilidade e pudesse migrar de um produto do outro sem mudar conector e com uma certa facilidade gráfica, com uma facilidade de implementação do produto sem precisar mudar chicote. Quando a gente muda para esse produto, o produto é completamente diferente, requer aí toda uma mudança do carro, e aí o que acontece? O cliente já estava preparado para isso, já estava querendo isso, então foi uma migração necessária aí. Então, se a gente for pulos, né, 2011 com a 400, 2014 e 2016. Em 2016 a gente também lança aí um produto sem tela, que era a FT500 Lite. A gente evolui o nosso condicionador de banda larga wideband nano, né, a Slim passa a ser a nano, e a gente lança o primeiro EGT 8K, que proporcionava a leitura de até 8 canais por temperatura por termopar, que mandava informação por CAN. 2017, a gente produz aí e dá um salto em termos de performance, produzindo a FT Spark, que é o modo de ignição indutiva de altíssima energia. Hoje, uma combinação desses modos se torna o modo de ignição mais forte do mundo, com a maior potência, a maior energia do mundo, tá? Então, esse aqui é um produto que nos traz muito orgulho, a FT Spark. A gente tem aí o lançamento também do Switch Panel, que é a possibilidade de acionar botões por CAN. E aí a gente, em 2018, 2 anos depois do lançamento da nossa FT600, a gente passa aí a ter uma linha intermediária, que é a linha FT450, aliás, o produto FT450, produto FT550, onde populariza e permite que o nosso cliente tenha um produto mais acessível em termos de preço e com funcionalidades utilizando o mesmo software evoluído da 500, da 600. Então a gente passa a compor
a linha de produtos da Power FT, 450, 550 e a nossa 600. A gente também lança os primeiros produtos, tá? Faltou aqui conectar lá em 2015, estava aqui embaixo, a gente já em 2015 já lança os primeiros produtos criados, então os primeiros produtos da coleção foram criados em 2015, mas modelos promocionais e modelos oficialmente lançados pela Motorsport, tá? Em 2018, que aí é sequência com esse acontecimento aqui do lançamento da 450 e da 550. E a gente dá um pulo aí de 2018 para 2019 e 2020. Então a gente passa em 2019, 2020, a gente passa a ter lá um switch panel mini, a gente passa a ter um EGT 4K, possibilitando aí para menor número de canais e uma possibilidade também de ter um produto mais acessível para carros 4 cilindros. A gente lança a FT550 Lite, que é o mesmo conceito do A550 sem o display, tá? Em 2019, a gente dá o primeiro passo para a eletrificação, ou seja, a gente traça uma parceria aí com a WEG e logo em seguida, em 2020, a gente adquire uma empresa, uma startup, que é a Energy System, e a gente incorpora ela à Fueltech, o que vai proporcionar aí os primeiros projetos de eletrificação, que é o Fusca FTE e depois o Gol FTE. Indo para 2021 já, a gente tem aí o lançamento do Input Expander, que é um expansor de memória, que tem como principal objetivo proporcionar uma entrada maior de canais para o sistema de aquisição de dados. A gente tem um DPD, que é um módulo ou um módulo de controle para alta corrente específico aí para alguns produtos. Entre os produtos, a gente aplica ele na Westgate Eletrônica. Pick and Hold Pro abre aí um leque de possibilidades, inclusive de diagnóstico em relação ao funcionamento de injetores. A gente lança essa linha fantástica de injetores, ou seja, a gente passa a se tornar referência mundial depois da parceria com a MRB, e aí lança uma linha de produtos de injetores billet que tem aí uma capacidade, e a principal diferença deles no mercado é que consegue trabalhar com altíssima pressão de injeção e com uma gama muito grande de vazão de injetores, onde a gente tem aí injetores de baixa impedância, 320, 520, 720, 820 e 1020. Nós temos os injetores de alta impedância, 80 libra-hora, 120, 170 e 230. Então, acaba aí abrindo um leque de produtos bem interessante. Nós temos o dinamômetro de hub, que passa a ter uma fabricação nacional em parceria com uma grande empresa aqui no Brasil, que é a Dynatron. E isso nos abre o leque aí de poder medir carros de altíssima potência sem ter o risco, né, de sair de cima do rolo e até mesmo sem ter perda de tração. Então, isso tudo aconteceu entre 21 e 22. E 23, a gente lança aí, primeiro, a Nano Pro, que é esse produto aqui, certo? A gente lança primeiro a Nano Pro, e aí, logo em seguida, a gente comunica ao mercado FT700 e FT700 Plus. Esses dois produtos são um marco em termos de desenvolvimento, e a gente comunica aí a parceria com a principal categoria do automobilismo em termos de circuito no Brasil, que hoje é uma referência sul-americana e talvez mundial em termos de tecnologia, e ela oficialmente adota a FT700 Plus como o produto principal de gerenciamento eletrônico, ou seja, gerenciamento de motor, gerenciamento de câmbio, dash, sistema de dados, entre outros parâmetros. Bom, galera, queria agradecer vocês pelo tempo de vocês, por assistirem a minha versão dessa história. Eu tenho certeza aí que eu, de alguma forma, consegui trazer algum detalhe que talvez vocês não tenham visto em algum outro vídeo que falasse da mesma história, mas eu queria trazer e dividir a minha versão com vocês. Se vocês têm alguma dúvida, comentem aqui embaixo
Pode ser uma dúvida da Feltec, pode ser uma dúvida da história da Feltec, pode ser uma dúvida técnica relacionada à FT Education. E se você curte esse trabalho, compartilhe aí com o seu amigo esse vídeo, falando um pouquinho desse orgulho que a gente tem dessa empresa brasileira. E por último, e não menos importante, se você não nos segue ainda, clica no botão lá, seguir, ou no sininho, para recebendo as notificações quando a gente tiver vídeo novo aqui para vocês. Valeu!